Salve, salve time! Bruna Andrade aqui, criadora da consultoria Foguete, criadora do hashtag 21 Dias TBA e de tantos outros projetos que já impactaram vidas. E hoje eu quero te perguntar o seguinte: o que o Homem-Aranha e o Hulk têm em comum, cara? Como assim, Bru? Isso mesmo, o que o Homem-Aranha e o Hulk têm em comum? Cara, eles têm em comum definição muscular, né? Não sei se você já reparou. Não, eu não brinco de bonecos. Mas poderia até brincar, até porque, ó, eu peguei o que eu sempre faço do Homem-Aranha. E é o seguinte, em geral, os super-heróis, não sei se você sabe, mas os super-heróis são muito musculosos, eles são hipertrofiados, de maneira que eles também têm uma boa definição muscular. Definição muscular é completamente diferente de um indivíduo hipertrofiado, tá? Completamente diferente não, mas eu diria, eu posso ser muito definida, mas não ter muito volume, ok? Da mesma forma, é diferente uma pessoa que tem força muscular para um indivíduo hipertrofiado, tá? Então vamos lá. O que esses super-heróis têm em comum? Tem em comum volume e definição muscular. Note o Homem-Aranha e o Hulk. Olha o glúteo do Hulk, cara. Olha os isquiotibiais do Hulk. Exatamente isso que eu quero falar hoje. Cara, os isquiotibiais é um grupamento muscular, tá? O que acontece? Para você ter volume, para você ter uma definição muscular, curiosamente, o Homem-Aranha, ele tem uma definição muscular muito mais aparente de cadeia anterior de coxa do que a posterior, note. Já o Hulk, ele tem isso muito igual, tanto a anterior quanto a posterior. Olha a panturrilha do Hulk aparecendo até ele de frente. Olha que incrível. Tá, mas vamos lá. O que eu quero falar com vocês diante do Hulk e do Homem-Aranha? Dos músculos, do grupamento muscular isquiotibiais, que é a sua cadeia posterior. Os isquiotibiais, eles são formados por 3 músculos. O bíceps femoral, então você que achava que só tinha o bíceps braquial, né, que é o do seu membro superior, é chamado de bíceps braquial. Você tem um músculo chamado bíceps femoral na sua cadeia posterior, tá? Assim como você tem o músculo semimembranoso e o músculo semitendinoso. Bru, tá, e aí, cara, que para você fazer exercícios é interessante você conhecer bem esses músculos. Você, eu digo, o seu profissional, né, o seu educador físico, o seu personal, o seu coach, aquele cara que vai montar o seu planejamento, vai montar a periodização dos seus treinos, ele precisa ter um bom entendimento do corpo humano, né? Ele precisa sacar de anatomia, ele precisa entender quais são as funções de cada músculo. E se você não conhece os músculos, você não vai saber qual é a função de cada músculo. O bíceps femoral, ele é dividido em 2 porções, a porção longa e a porção curta. De maneira que a porção curta, qual é a diferença, né? Eles têm a porção curta do seu bíceps tem origem no fêmur, de maneira que a porção longa ela tem origem na pelve. Essa é a diferença de origem. Todo músculo, pessoal, ele tem um ponto de origem, aonde ele começa, ele tem um ponto de inserção, aonde ele se insere, aonde ele acaba, vamos dizer assim, né, para ficar mais prático para vocês. E aí, eles têm o ponto de origem diferente da inserção. A inserção, os dois se inserem no mesmo lugar, que é na fíbula, essa parte, esse osso lateral, da sua perna. Tá? Então vamos lá, eu tenho a porção longa e a porção curta do meu bíceps. Qual a diferença de função? O bíceps, a porção curta, você vai ter uma melhor, vai acionar melhor essa musculatura. O Homem-Aranha ele não faz, né? Mas eu vou fazer aqui, vou simular a flexão. Quando eu faço uma flexão de joelho, eu solicito melhor a porção curta do bíceps femoral. Quando eu faço um movimento de extensão, eu solicito mais a porção longa do meu bíceps femoral. De maneira que o stiff, né, aquele classicão, stiff unilateral também, né, seria esse movimento aqui. O stiff unilateral, eu tenho uma solicitação maior do bíceps, a porção longa, tá? Então, é muito interessante você entender a função de cada agrupamento muscular.
Eu gosto muito do quadríceps também, né? Falar sobre o quadríceps, você vai ter aí, eu não vou falar hoje, mas num próximo vídeo eu falo sobre o quadríceps, eu mostro aqui o meu Homem-Aranha. E aí é isso que eu queria passar de informação para você, entender o que você tem de músculo, entender os músculos da cadeia posterior da sua coxa, né? Eu tenho a parte dorsal aqui do Homem-Aranha, você pode imaginar isso em você, você tem a parte dorsal, e aí você vai ter a parte da perna. Erroneamente, né? A gente acaba falando, sua perna, e aí se refere ao membro inferior todo, quando na verdade não, cara. Membro inferior seria tudo, né? Perna seria aí do seu pé, né? Na verdade, do seu tornozelo até o seu joelho. A face poplítea, que é as costas do seu joelho, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho aqui a face poplítea até o meu tornozelo, a perna, né? As pernas, direita e esquerda. E eu tenho da face poplítea até o meu quadril aqui, a coxa. Então é importante você entender que isso forma o seu membro inferior, legal? Então desse membro inferior, hoje eu pontuei para você sobre isquios tibiais. E aí é muito comum, pessoal, a grande maioria da população tem os isquios tibiais enfraquecidos. Por quê? Porque é muito mais fácil e a maioria das pessoas gostam mais de fazer exercício de fortalecimento de quadríceps, a parte anterior, né, da coxa. Então as pessoas em geral elas acabam fazendo mais exercício na parte anterior da coxa, para o seu quadríceps, e esquecem dos isquios tibiais. E aí pensa no seguinte, o que está mais em uso no seu dia a dia é realmente o seu quadríceps. E aí pensa, cara, você já gosta de fazer mais exercício para a parte anterior da sua coxa. Dependendo, eu já vi muitas bizarrices por aí, né? Às vezes o profissional ele acaba percebendo que existe um desequilíbrio muscular no seu aluno, mas não corrige isso. E aí é interessante a gente fazer essa correção. Ou seja, se você já reparou que o indivíduo tem um desequilíbrio muscular, seria interessante você equilibrar essa musculatura do seu aluno, do seu cliente, tá? Então de nada faz sentido você ter um treino, uma periodização onde você não entende o que está mais enfraquecido no seu cliente, no seu aluno. Eu tive um professor na UERJ que ele falava muito o seguinte: dê ao seu cliente o que ele quer, o que ele pede, mas também o que ele precisa. A gente precisa dar para o cliente o que ele precisa também, o que está mais enfraquecido nele. A gente precisa entender melhor o corpo humano e a gente precisa entender melhor as funções de cada músculo, né? Então, se eu quero volume de quadríceps, se eu quero volume na minha coxa, fica muito mais interessante trabalhar a parte anterior da minha coxa e trabalhar a cadeia posterior da minha coxa, tá? E aí, em cima disso, a gente coloca os exercícios necessários para cada cliente, né? E da mesma forma como eu, Bruna Andrade, eu procuro entender se o cliente tem alguma limitação, alguma lesão de L3, L4, eu vou colocar, e em geral quem tem lesão de L3, L4 também tem isquios tibiais bem enfraquecidos, então eu preciso entender qual exercício, qual tarefa vai fazer mais sentido para o meu cliente que tem essa lesão e esse enfraquecimento dos isquios tibiais. Eu espero que tenha ficado claro para você. Quando a gente monta, eu tô aí com a consultoria Foguete, né? Onde eu tenho que periodizar os treinos dos meus alunos, eu tenho que entregar de 10 a 12, 13, 14 treinos para cada um. Eu fico monitorando todos os indivíduos ao longo de 90 dias e para isso eu preciso entender, né, da anatomia, eu preciso entender do corpo humano, eu preciso entender das limitações do meu aluno e eu preciso colocar os melhores exercícios para cada indivíduo. É isso, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, me segue nas redes sociais, Team Bruna Andrade, canal YouTube, Instagram, Facebook e vamos junto, vamos evoluir junto. Vira, time! Time, e dito tudo isso, eu tô aqui para te dar um treino de cadeia posterior,
um treino para mobilizar os seus isquiotibiais. Se você quer ter esse treino, você não precisa estar em academia, você não precisa de nada, você só precisa de força de vontade e me deixar comprar o seu sonho. Se você quer receber um treino apenas de cadeia posterior, de isquiotibiais, deixa aqui nesse comentário é ótimo, deixa aqui nos comentários, seja em qual rede você tiver, me deixa fazer parte da sua vida aí, faça parte do time Bruno Andrade, deixa aqui no comentário o seu e-mail e fala: eu quero, Bru, eu quero um treino só de cadeia posterior, Bru, eu quero. E aí eu vou planejar um treino para você de isquiotibiais, eu vou entrar em contato com você, a gente vai trocar uma ideia bem bacana e eu vou montar um treino para você. Se você quer receber esse treino, mas é o seguinte, hein? A partir do momento que você deixa aqui o seu e-mail para eu mandar o treino para você, para a gente trocar essa ideia, é a hora que eu separo as meninas das mulheres, os meninos dos homens. Então, se você quer fazer parte do time Bruno Andrade, receber um treino aí gratuito, basta deixar aí o seu e-mail e falar: Bru, eu quero ter um treino de membros inferiores de cadeia posterior e eu vou fazer um treino pra você, cara. E aí, bora?